Já passo a palavra para o professor Felipe Neri Martins Neto, que é presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica. Professor. Boa noite a todos. Quero agradecer aos deputados Albertassi, que também possibilitou essa solenidade, e principalmente ao deputado aqui presente, Márcio Pacheco, que nos acolheu muito bem desde que nós chegamos aqui ao Rio de Janeiro. Saudar também muitas pessoas conhecidas aqui, e depois de ouvir as duas exposições, eu gostaria de me dirigir não só aqui aos presentes, mas como está sendo gravado, está ao vivo, né? Eu queria me dirigir aos pais de família, né? Eu sou casado, pai, tenho 4 filhos, e quero discutir aqui, apresentar aos senhores, informá-los sobre a implementação das políticas de gênero em nosso sistema educacional. Ou seja, eu quero mostrar concretamente como esta ideologia vem sendo implementada em nosso país. Primeiro, para que entendam que nós não estamos falando de um tema que, quem sabe, daqui 20, 30 anos estará na pauta das discussões, estará na nossa sociedade. Não, que já está vigente. Não apenas no Brasil, mas vamos falar do nosso país. Em algum momento ou outro, eu pretendo apresentar alguns dados de outros países também. Eu gostaria, na verdade, de poder apresentar aqui, tinha inclusive preparado uma apresentação por PowerPoint, para que pudessem acompanhar os documentos. Não foi uma falha dos deputados, na verdade foi uma falha de comunicação da nossa parte, e isso acabou sendo impossibilitado, né? Então, eu mesmo, aqui conversando com o deputado, ele já aqui disse que todo esse material estará disposto. Eu estou dizendo isso porque, da mesma maneira que o padre José Eduardo falava claramente que não pedia que os senhores aqui presentes e todos aqueles que nos ouvem acreditem nas nossas palavras, mas que observem os fatos, as evidências, que possam realmente, através dos próprios documentos, estudar e verificar que o que estamos apresentando de fato é uma realidade. Nós não queremos estar aqui em nenhum momento como se estivéssemos num debate e tivéssemos duas posições diferentes. E dentro dessas duas posições, alguns poderiam ter a impressão de que são diferentes e válidas. Aqui é um problema, porque a desconstrução da realidade deveria, em qualquer espectador, gerar aquela ideia de que uma posição contrária a uma apresentação tão clara como a que o padre José Eduardo fez, e aqui também o Dr. Henrique Lima, é impossível você dizer que o que aqui falamos é absurdo, irreal, que nós somos preconceituosos, fundamentalistas, temos apenas uma divergência de opiniões. Não, senhores, o que nós estamos pretendendo aqui é informar de que nós temos uma doença na sociedade. Então, no papel, entre aspas aqui, de um médico que estuda na faculdade de medicina patologia, para que ele faz isso? Porque ele tem desejos mórbidos de saber o que é uma doença? Não, porque ele, ao tratar da doença, pretende remediar, devolver a saúde àquele corpo. Este é o objetivo, ou seja, o médico quer devolver a saúde ao corpo da pessoa que está enferma. Muito bem, a mesma posição nós temos aqui. Não temos uma posição pessimista, mas realista. Há uma doença, queremos apontar os seus fatores, as suas razões, os seus instrumentos, aqueles que estão implementando esta questão, para que, como sociedade, pensemos se essa sociedade que queremos
para nós e para os nossos filhos, para daqui a próxima geração também. Então aqui é o ponto central. Para que realmente implementar a chamada identidade de gênero? Como eu não vou poder apresentar os dados, eu apenas manifestarei por palavras, mas deixo claramente que todos eles estarão à disposição aqueles que estão presentes aqui e os que estão nos ouvindo. Então vamos primeiro definir de modo simples, porque eu queria falar para pais de família. Qualquer pessoa que ouve a palavra gênero, se ela tem um bom senso, ela vai imaginar o seguinte: você saia na rua, entre num táxi, um ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Senhor, o que é gênero para o senhor? Gênero humano? Gênero masculino e feminino. Acredito que vão dizer isto, que talvez em algum formulário responderam: qual é o seu gênero, masculino e feminino? Muito bem. Se fosse isso, esta solenidade não teria necessidade de acontecer. Se qualquer pessoa pensasse que gênero era masculino e feminino, perfeito, está ótimo, né? Na verdade, a palavra não deveria ser gênero, e sim sexo, masculino e feminino. Mas se fosse isso, estaria muito bem. O problema é que esta palavra foi raptada. O sentido das palavras tem sido raptado já faz muito tempo. E aqui é a questão, há uma guerra de linguagem. Já que o Dr. Henrique Lima citou a questão de aborto, o nosso tema não é esse, mas eu vou pegar o gancho para mostrar como acontece esta mudança de palavras. No ano de 1952, se falava de controle populacional. Pesquisem na internet e verão que naquela época se falava muito de controle populacional, porque se falava de uma explosão demográfica e por conta das questões da sociedade, da sua manutenção, então era necessário controle populacional. Isso obviamente chocava muitas pessoas naquela época, e depois a palavra é alterada, anos depois, para planejamento familiar. A mudança já é bem significativa. Nos anos de 90, se coloca uma nova terminologia: direitos sexuais e reprodutivos da mulher, igual a aborto. Nos anos de 2012, isso tudo é público, é que nós não estamos numa solenidade para tratar desta questão, então eu estou apenas citando as palavras. No ano de 2012, numa conferência em Londres, estiveram reunidos grandes fundações e ali trataram da política de redução de danos, saúde possível, para se falar de aborto. Em nosso país, foi sancionada pela atual presidente a chamada Lei Cavalo de Troia, que tem esta mesma ideia de política de redução de danos, porque a mulher passa por um aborto inseguro, né? Na verdade, por uma gravidez indesejada e que, numa clínica clandestina, acaba por realizar um aborto inseguro. Se rapta o sentido das palavras, porque se tem uma plataforma muito maior. O objetivo desta ideologia de gênero é justamente abolir família. Obviamente, imagino que aqui todos entenderam muito bem pelas palavras do Padre José Eduardo. Perfeito. Mas a questão é que, como isso está sendo feito? Então, entendendo que gênero é negar a realidade das diferenças entre homens e mulheres, porque é isso que é, nós teremos uma sociedade esquizofrênica, com certeza. Eu tenho um colega aqui, psiquiatra, minha esposa trabalha, ela é farmacêutica e trabalha com pessoas que têm esquizofrenia, neuroses diversas e tal. Eu me lembro uma vez que ela disse assim, que uma pessoa que tem esquizofrenia, todos nós sabemos, ouve vozes. Então, na verdade, ela como se fosse uma outra realidade. As pessoas que forjaram este novo conceito para abolir família, estão dizendo que nós somos esquizofrênicos. Estão dizendo que o que nós vemos não é a realidade. Isso aconteceu comigo no Congresso Nacional. Eu estava numa comissão e me recordo que me chamaram para dar uma entrevista. Então, no diálogo com a jornalista, apresentei uma série de dados. Mas mesmo assim ela me pediu assim:
quais seriam as suas fontes para provar que a identidade de gênero é um equívoco? Eu apontei algumas coisas e mesmo assim ela insistiu. Mas como o senhor pode provar que de verdade não existe, que o senhor está falando que existem homens e mulheres, e como o senhor prova isso? Eu falei, ué? Com uma observação óbvia da evidência, a senhora é uma mulher e eu estou um homem. Como o senhor prova isso? Com os meus olhos. Se o senhor fosse cego, minha senhora, as diferenças são claras. E ela insistia. Aí a questão seria, será que ela, com todo respeito, teria um rebaixamento intelectual? Não, com certeza não. Mas é porque eles tentam nos fazer parecer que nós somos rebaixados intelectualmente. Que nós, não, na verdade, nós estamos num outro mundo. Porque pensamos diferente. Então veja, entrar num debate de ideologia de gênero é entender o seguinte, senhores: nós não estamos num ringue com luvas dos dois lados. O outro lado está com uma ferradura na mão, com um soco inglês, e você está com uma luva. Você entra para lutar? Se você quiser, fica à vontade. Eu não. O que eu faria? Eu denunciaria. Está contra as regras. Olha, isso aqui está equivocado. É exatamente o que estamos fazendo. Prestar um serviço à sociedade de mostrar que isso daqui é absurdo. Então vamos aos fatos, né? Eu estou querendo dizer que há uma guerra de linguagens. Bom, eu me recordo de um documento da Organização Mundial da Saúde, elaborado no ano de 1993, em Genebra, Suíça. Este é um documento que pode ser encontrado, né, no Google. Os senhores podem colocar OMS, Departamento de Saúde do Adolescente. Depois eu vou deixar com o deputado exatamente como é o nome dele. Ele, inclusive, até hoje está no site da Organização Mundial da Saúde. Muito bem. Eu encontrei esse documento porque ele estava sendo citado. Eu encontrei em muitos livros citavam esse documento. Então eu pesquisei e encontrei. Na página 41 deste documento, ele dizia o seguinte, isso é 1993, que qualquer pessoa que tivesse uma posição diferente daquilo que é a realidade de uma família, era entendido até aquela época, na sua expressão da sua sexualidade, como um desvio da sexualidade. Então, nesta página 41, ele diz o seguinte, que era necessária, então, uma mudança terminológica, de desvio para variação sexual. É uma mudança radical. Eu tenho aqui uma reta, e eu encontro uma placa falando desvio, eu entendo muito bem que é um desvio, depois eu volto para lá. Agora uma variação, o que seria uma variação de uma reta? Não sei nem para onde eu vou. Variação. Imagina na placa assim, né? Então, eles colocam logo abaixo o seguinte, que não necessariamente estas variações sexuais são nocivas. É um documento oficial da OMS. Então, na página 42, eles passam a listar estas variações sexuais não nocivas aos jovens, porque é feito ao Departamento de Saúde do Adolescente para que os profissionais que lidassem com os jovens tratassem dessa questão. E os senhores vão encontrar lá, não precisa acreditar em mim, leiam, eu vou deixar disponível. Sadomasoquismo, pedofilia, voyeurismo, uma série de desvios sexuais, porque nós estamos falando de jovens. Muito bem, qual é a ideia que eles pretendem neste documento? Dizer o seguinte, então temos que entender a ideia por trás, entender o que eles pretendem e aquilo que eles estão falando, que uma pessoa, para ser realizada, sexualmente falando, chegar à sua maturidade e exercer de modo livre a sua sexualidade, é necessário que ele tenha a ampla experiência da sua sexualidade. Então, isso é um ano de 1993, e esse documento, que vai nortear, é a Organização Mundial da Saúde,
nortear a prática da sexualidade. Muito bem, eu fiquei espantado com esse documento, mas mesmo assim eu não consegui enxergar como ele seria empregado, como isso seria colocado na prática. Muito bem, eu me recordo que na época eu estava como diretor do Colégio de São Bento, da cidade de São Paulo, e com minha equipe nós começamos a observar os materiais didáticos da biblioteca. Por que fizemos isso? Porque é uma questão de delicadeza para com as famílias, observar o material que se tinha, ter uma noção para ver aquilo que nós iríamos adquirir. E como eu tinha chegado no colégio também, eu queria saber o que tinha sido feito antes. Muito bem. Eu fiquei espantado, porque até então, por mais que estudasse o assunto, eu não imaginava que todos os materiais teriam o mesmo viés. Porque os pais de família, eles estão cuidando das suas vidas e não imaginam que o material do seu filho possa ter essa ideologia já empregada. Então, quando me deparei com isso, falei, bom, precisamos investigar que material não tem isso para que o nosso colégio, então, possa estar livre disso. E eu fiquei chocado, porque eu não encontrava material. Porque muitos pais me perguntam, qual material nós podemos usar? E aqui eu estou falando de todas as áreas do conhecimento, desde matemática, português, qualquer uma. Então, diante daquela situação, um professor, estando como diretor e preocupado, falei, precisamos então investigar profundamente o que está se passando. Aquele documento que eu tinha visto ainda não fazia todo sentido, porque não enxergava como isso estava ocorrendo. Então, numa investigação pessoal e como grupo, começamos a tentar entender o sistema educacional brasileiro. E aqui, como eu disse, como eu quero me dirigir ao pai de família, né, eu quero me dirigir a todos que estão aqui, para que vejam a implementação. Mas o padre também disse que ver o efeito não é suficiente, é fato. Porém, muitas pessoas não estão enxergando o efeito. Aqui é uma questão chave, os pais não têm noção. O que os ideólogos de gênero querem é que nós não quebremos o silêncio, que nós fiquemos em silêncio para que eles possam implementar cada vez mais. Então, lutamos contra uma agenda justamente porque ela é abusiva. No Congresso Nacional hoje, tramitam mais de 230 projetos contra a vida e família, que nós acompanhamos de perto, né? Eu não sou deputado, vereador, mas nós acompanhamos porque nos preocupamos com a família. E no acompanhamento desses projetos vimos muitos a respeito dessa ideologia de gênero. Cortar um galho não se chega à raiz. Portanto, obviamente, você falar do efeito e vamos tirar o material didático no colégio, será que resolvemos? Não, não resolvemos. Com certeza eu sei que não. Já é grande coisa, com certeza, mas não resolvemos. Então o que eu pretendo agora, entrar mais profundamente, em resumir o sistema educacional para os senhores, não no interesse de chocá-los, para que fiquem assim, perplexos e não temos mais nada o que fazer. Não, mas para que retomemos como sociedade estes postos. Muito bem. Apesar dessa ideologia ter sido forjada há muito tempo, ela é fortemente percebida nos anos 90. Por quê? Porque a Fundação Ford é a fundação que mais investe em políticas de gênero na sociedade. Ela investe formando profissionais das diversas áreas, e principalmente na área da educação, para que pensem deste modo. No ano de 93 tem o documento da OMS, justamente como um efeito daquilo que já tinha sido decidido. No ano de 95, na Conferência da Mulher em Pequim, é a primeira vez que a palavra gênero aparece numa grande conferência, só que com um sentido que as pessoas não iriam perceber, que seria uma plataforma para poder realmente avançar e implementar o gênero na sociedade. No nosso país, ela realmente é implementada no ano de 2006. Então vamos pontuar aqui. No ano de 2006, o governo então coloca 9 milhões
para 13 mil vagas em 19 instituições públicas, ou seja, tentando alcançar os professores. Um curso de pós-graduação à distância, 240 horas sobre diversidade sexual e gênero. Mas era ainda algo que se iniciava. Em 2007, um novo investimento se amplia a capacitação de professores. Então tenham bem claro, primeira coisa é capacitar o professor, porque ele está com seu filho. Então nós precisamos. Muito bem. No segundo momento, eles começam a investir na inclusão da questão de gênero na licenciatura, no currículo dos professores. Eu mesmo, quando estudei, tive dentro do currículo que estudar essa questão de gênero, diversidade sexual e gênero assim chamada. Para me formar, isso consta no meu próprio currículo e, com certeza, de muitos amigos meus em vários estados desse país. Depois, eles passam a investir, então, nos anos seguintes, 2008, 2009, em programas para os jovens. Esses programas têm nomes. Voltemos ao sentido das palavras. O programa inicial chamava Saúde e Prevenção na Escola. Qualquer um dos senhores, quando ouve a palavra saúde e prevenção, pensa claramente numa coisa boa. Saúde, prevenção. Muito bem, será que nós, como pais, investigamos aquilo que está dentro desse programa? Não, com certeza não. Depois eu mostrarei o porquê. Outro programa, diversidade sexual na escola. Em seguida, os dois programas. E detalhe, aqui pertinho então, em Niterói, foi a primeira cidade que foi testado esse programa. Foram 6 cidades, aqui pertinho em Niterói, uma das escolas aqui então começaram como cobaias para este programa. No mesmo momento, e praticamente em que se estava se capacitando professores, também se preparava, se elaboravam materiais para subsidiar o trabalho desses professores. Por quê? Porque o professor, além daquele curso, seria insuficiente para que ele pensasse na política de gênero. Ele deveria saber isso, deveria ter material produzido. Porque um dos eixos já sacramentados nas conferências, nos conselhos nacionais, no Conselho Nacional de Educação, um dos eixos centrais definidos no ano de 2010 era que o professor deveria, desde o início da sua formação e numa formação continuada, receber este material da identidade de gênero. Os materiais didáticos e paradidáticos também são produzidos e são vistos, esses sim percebidos por alguns pais mais atentos. Por exemplo, os 3 Chapeuzinhos Vermelhos. Talvez não conheçam. Uma história incrível. Papai Noel casa com a Chapeuzinho Vermelho. Papai Noel mais velho. Chapeuzinho Vermelho é uma criança. E resolve discutir a sua relação de divórcio com seu filho Saci Pererê. Esse é um livro conhecidíssimo, um paradidático. Não estou dizendo que está no colégio, é livre. Mas muita gente tem no colégio. Eu encontrei no São Bento quando lá cheguei. Falei, puxa vida, que incrível, né? Por quê? Quer se quebrar, lembra da OMS? A mais vasta experiência sexual. Então, também ali, Papai Noel se casa com um chapeuzinho vermelho. Eu não criei nada disso, senhores. Então, poderá parecer uma coisa de um alarme assim, nossa, mas que absurdo isso. Não, absurdo é existir uma história desta. Nos Estados Unidos existe uma associação chamada NAMBLA, de pessoas, ou seja, de adultos que amam crianças. Na Holanda foi aprovada, agora neste ano, em 5 de abril, o Supremo Tribunal, a possibilidade de existir uma associação lá também, que trate do amor entre gerações. Amor entre gerações, cai o nome pedofilia, pederastia, então amor entre as gerações. Veja bem, será que no nosso país também, dentro de 10, 20 anos, não teremos também isto, como já há em tantos outros? Por isso que temos que ter muito clara a falsidade das terminologias que são usadas. Aqui nós estamos falando de gênero. Gênero não é homossexualismo. Gênero é a negação do ser humano.
da sua identidade. Muitos querem nos atacar, que nós estamos falando disso. Nós não nem fugimos do assunto aqui, não é o assunto aqui. Estamos falando de ideologia de gênero. Você não existe como homem e mulher. Inclusive eles falam que se você se sentir um cavalo, quiser se expressar como um cavalo, você pode. Então, qualquer um dos senhores, amanhã, quando acordar, às 9 da manhã, às 7 da manhã, se sentir um periquito, maravilha. Às 11 você pode ser uma perereca. Ao meio-dia, um papagaio. Que maravilha! E devemos então entender que isso é a normalidade. Os psiquiatras terão muito trabalho com a nossa sociedade, se assim continuarmos. Olha, você faz um discurso sensacionalista. Não, eu não faço discurso nenhum. Eu estou aqui para mostrar algumas ideias que ferem uma sociedade e que devemos parar, dar um freio de mão, falar, será que é isso que nós queremos? Vamos fazer uma conversão e mudar isso daqui. Isso foi conseguido também pelas ocupações, porque nós deixamos de ocupar os espaços. Os conselhos municipais, estaduais, nacionais, de educação. Eu encontrei muita militância por esta política, enquanto, obviamente, nós estamos cuidando das nossas vidas. Também encontrei no Ministério da Educação muitíssimos, porque um dos eixos tratados, sacramentados na Conferência Nacional de 2010 foi que se tivessem cargos para pessoas que trabalhassem pela política de gênero, claramente definidos. Como eu estou dizendo aqui, tudo isso quero deixar à prova, para que ninguém venha depois falando são acusações em falso. Não, eu quero mostrar apenas, eu estou fazendo um serviço, né? Ou eu estou divulgando o trabalho dessas pessoas, dos ideólogos de gênero. Você trabalha, eu estou te ajudando, que todos saibam, para que a gente possa escolher e optar se nós queremos. Eu não quero. Todos somos livres, estamos numa democracia, mas para que haja, todos têm que saber. No Plano Nacional de Educação, por que foi sancionado sem ideologia de gênero? Por que os deputados receberam 300 mil ligações uma semana? 300 mil, não foram 300, né? Porque o povo ficou sabendo, ligou e mandou e-mail. Então nós precisamos avisar as pessoas do que está ocorrendo. Os manuais são interessantes também, fazem parte do sistema também. Manuais que são preparados, além dos programas, os manuais, eles têm um sentido. A questão da ideologia de gênero é reduzir a sexualidade humana à genitalidade, obter prazer. Faça o que você quiser, você tem que ter prazer. Reduzir o ser humano deste modo. Nós já tivemos alguma sociedade que implementou gênero? Tivemos, senhores, e temos. A Suécia. Um dos documentos que mais gosto de colocar público é a Suécia, porque a Suécia foi o primeiro país que implementou gênero. E hoje, até hoje, é o país com maior índice de violência sexual à mulher. Por quê? Justamente porque, senhores imaginam, lá existe um chamado banheiro de gênero. Então, no banheiro que separa biologicamente as pessoas, não pode mais. Então entra no mesmo banheiro da mulher, o homem também. Então, se naquela hora aquela pessoa se sentiu um papagaio, ele poderá entrar no banheiro das mulheres. Agora, se ele enganou e entrou lá e violentou uma mulher, quem que vai criticar? Porque permitiram esse banheiro. Mas isso não chega no país. Foi aprovado, já é vigente em Mato Grosso e São Paulo. Já temos esse banheiro e estamos calados. As nossas mulheres, né, todas correm perigo com esse tipo de coisa, porque pode ser instrumentalizado, né? Então aqui um questionamento sobre este ponto. Ainda quero, e já encaminhando para os finalmente, né, colocar também, por exemplo, o caso da Noruega. Noruega, em 2008, ganhou o prêmio do país que mais trabalhou a política de gênero. Um jornalista resolveu por conta própria, né? Eu não o conheço, mas eu vi esse vídeo, O Paradoxo da Igualdade. Se jogar este nome no YouTube, O Paradoxo da Igualdade, você assistirá um vídeo de 30 minutos. Este jornalista entrevista o departamento de gênero e entrevista grandes especialistas, médicos e tal, sobre o assunto. O que importa, o vídeo é muito bom. O que importa é que o vídeo não vai mostrar
nós pesquisamos e vimos o seguinte: o vídeo, depois da sociedade norueguesa ter conhecido o conteúdo daquele vídeo, o departamento de gênero na Noruega foi fechado, né? É isso que importa, que as pessoas vejam, que esteja à tona na superfície para que entenda a ideologia de gênero. Aqui é um ponto central. Eu vejo acontecendo isso na Noruega. A Suécia é um país degradado hoje. Ele pode ter índices impressionantes por um lado, mas humano é péssimo. Humano é péssimo. Não pensem que lá é a Índia, mas no caso da mulher, sim. Por quê? A criança entra com 1 ano de idade no colégio. É lei obrigatória na Suécia. Eu posso cair no descrédito se for mentira. Por isso investiguem. 1 ano de idade. Orientação sexual obrigatória a partir de então, quando essa criança entra no colégio. Imagine a criança passando por aquela orientação da OMS, recebendo aquilo, a confusão gerada naquelas crianças. E nós não estamos distantes disso. Aqui também nós temos acontecendo. Quantos jovens, professor, eu sou homem ou sou mulher? Eu já ouvi isso. E quantos meus amigos também nos disseram coisas semelhantes na escola? Então, eu poderia ficar aqui, enfim, apresentando uma série de dados, mas eu queria apenas enfocar. Nós temos uma guerra de linguagem e que o debate é injusto se entrarmos... Injusto não porque nós não temos argumentos, nós temos todos. Mas é que se entrarmos no debate para discutir se gênero é realmente deixar a sociedade igualitária, o que acontece é que eles vão enfiar o dedo na sua cara e dizer que você é fundamentalista. Mas quando você mostra o que eles fazem, quem são eles, o que acontece é que não se perdura aquilo. E nós estamos falando de uma parcela que não chega a 1%, porque o povo se manifesta, a ideologia não passa. Existem 16 projetos que tramitam sobre gênero. Um deles quer fazer o seguinte, né? Quer colocar como crime de discriminação, equiparar, no caso de racismo, a discriminação de gênero, como crime de tortura, e por isso inafiançável. Então, se isso for aprovado, já tem delegacia de gênero em São Paulo, em breve eu estarei preso. Será um enorme prazer. Por quê? Porque na verdade o que nós estamos falando apenas é que a família deve ser promovida e defendida. É esta a questão. Nós não estamos discriminando ninguém, mas estamos discriminando família. Eu já vi isso, passei na Europa. A Holanda se proibiu publicamente de ter imagem da família, porque ela por si só é discriminatória. Então era para retirar as imagens de uma família. Então se eu andar de mão dada, tirar uma foto e colocar um folder, eu estou discriminando alguém. Veja a doença que nós estamos colocando na sociedade. Então eu pergunto para finalizar: que homens e mulheres estaremos formando? Onde queremos chegar? Nós temos uma educação que tem como finalidade o controle do comportamento. Apenas isso. O que se discute em educação é isto. Nós temos que mudar esta concepção. Eu fico muito feliz de ver muitos jovens na plateia que devem fazer faculdade, deve estar também terminando, eu espero que dentro das áreas para serem pedagogos, professores, precisamos muitíssimo de gente que possa estar com as crianças ali, colocando o bem e a verdade de todos, o bem comum. Então eu agradeço muitíssimo essa oportunidade, espero que aqui esta contribuição não aqui termine, mas que possam estudar sobre essa temática e manifestá-la nos meios profissionais que cada um aqui pode exercer, na sua família, com seus amigos, como um grande ato de caridade, né, para com as pessoas. Mostrar o que de fato nós temos. Eu estou à disposição para os devidos esclarecimentos e espero contribuir muito mais. Então agradeço a todos e boa noite.